Oi, gente, boa noite. São 9 horas e 34 minutos. É quarta-feira. Mais uma noite de Night Talk aqui na TV Pedra Branca. Hoje já com um convidado mostrando aqui na tela, João Vianney Lopes, que está conosco na noite de hoje. Um convidado especial e daqui a pouco eu explico o porquê desse tom especial da entrevista de hoje. Mas só para a gente começar aqui, eu gostaria de comentar rapidamente. E infelizmente a gente é obrigado a falar sobre a notícia. O corpo da turista daqui de Florianópolis, a Fabiane Fernandes, de 32 anos, foi encontrado na tarde desta quarta-feira numa trilha que se chama Trilha da Prainha, em Arraial do Cabo, em estado já de decomposição. Infelizmente a gente precisa falar do assunto. Essa moça estava sendo já procurada há vários dias por equipes do Corpo de Bombeiros e também agentes da Guarda Ambiental, além de voluntários que entraram nessa rota de busca, fazendo tudo o que era possível para tentar localizá-la, né? Já nesse terceiro dia de trabalho, eles optaram pela ajuda de cães farejadores e foi através dos animais, então, de um deles que foi possível encontrar o corpo da Fabiane Fernandes, que viajou para o Rio de Janeiro para passar o feriadão da Independência lá, né? A Fabiana estava nua, sem os seus pertences, inclusive com o celular, que foram achados próximos do corpo. Obviamente que agora começa todo um trabalho pela Polícia Civil do Rio de Janeiro, de investigação. A família, inclusive, comentou na imprensa que não tinha conhecimento da pessoa que lhe acompanhava, que era um amigo, né, pessoal que lhe acompanhava nesse passeio, nessa viagem, mas ela, segundo as primeiras informações, que já estão mais atualizadas recentemente, ela fez a trilha sozinha e uma pessoa que seria este amigo ficou na pousada onde eles estavam hospedados e não a acompanhou para fazer esse passeio pela trilha. Infelizmente a gente tem essa informação e a gente é obrigado a falar a respeito do assunto. Os nossos sentimentos à família, aos amigos, mas infelizmente a gente não conseguiu encontrar com vida a Fabiane, né? Um outro assunto que me chama a atenção e que a gente vai comentar também daqui a pouco com o nosso entrevistado é que, faltando pouco tempo aí para terminar o mandato herdado com a morte de Luiz Henrique da Silveira em 2015, o senador Dalírio Beber, do PSDB, emplacou em todo o noticiário político nacional desde a semana passada, com um projeto que propunha até então, né, que não se pudesse aumentar o prazo de inelegibilidade de políticos cuja pena já havia sido decidida pela Justiça Eleitoral, antes da lei da ficha limpa entrar em vigor. A gente vai falar mais desse assunto daqui a pouco, e eu só queria comentar também e mandar um abraço para todo o pessoal do Encara em Criciúma, que nesse fim de semana vai estar acontecendo, que é o Encontro Catarinense de Radioamadores. Eu tentei, inclusive, ainda há pouco um contato, até trouxe o meu HT, também sou radioamador classe C, PU5 Índia Vitor Mike, mas em função da localização e porque eu estou sem uma antena auxiliar aqui, eu não ia conseguir o contato com o PP5NY, o Henrique Umeoca, que está nos acompanhando agora, mas ele me passou a programação. Na verdade, eu gostaria só mesmo de fazer uma demonstração para vocês, e ele nos passaria aqui os detalhes do encontro, que é o Encontro Catarinense de Radioamadores, que acontece em Criciúma, no sul do estado. Então, vai ter a apresentação da Filarmônica Juvenil do Bairro da Juventude, depois tem toda uma programação com a abertura da Eletroca, onde os radioamadores trocam equipamentos, fazem venda, aquela coisa toda. Ô Vianney, boa noite. Você que foi carreteiro, caminhoneiro por muitos anos, usava PX também, né? Boa noite, Marcelo. Boa noite, os amigos da TV Pedra Branca. Um prazer e uma honra estar com vocês aqui hoje. Fui usuário de muitos anos do PX, aí nas estradas pelo Brasil. Que rádio que você usava na época? Você lembra? Era um Cobra, parece que você falou, né? Era o Cobrinha, aquele 19. O Cobra 19. O 19 é pequenininho, mas é bonzinho demais, bonzinho, né? E depois passei por 48, o Cobra, né? E também usei o Voyager. O Voyager também. Aí já é... Já é um outro estilo de rádio, é um outro modelo, estilo, né? Então, só para complementar a informação aqui, o Encara ao longo dos 25... Peraí, desculpa, tem alguma coisa que não está funcionando aqui. Aliás, ao longo do dia 25. 24 e 25 nós temos palestras, tá? Nós vamos falar sobre escotismo, radioamadorismo, radioescotismo, segurança nas atividades de torres,
implementação de estação móvel, radioamadora e legislação. A propósito, o Vianney, no último fim de semana agora você esteve envolvido aí diretamente com uma turma muito boa de escotismo, né? Que evento foi que aconteceu lá em Biguaçu? Aconteceu no Bosque do Museu Casa dos Açores em Biguaçu, o primeiro acampamento nacional. Escoteiros do Brasil inteiro estiveram ali, do ramo em Pisa, escoteiros independentes, né? Sim. Do ramo em Pisa. E foi um final de semana maravilhoso, e eu até aproveito a oportunidade, Marcelo, para dizer para as pessoas que têm crianças em casa, que procurem colocar suas crianças, seus filhos, nos grupos de escoteiros. Uma criança escoteira é uma criança longe das drogas. Sem dúvida. Então eu acho assim que as pessoas precisam conhecer mais, o poder público precisa apoiar mais, porque se fala muito do grande problema desse nosso século XXI, que são as drogas, e os escoteiros é uma alternativa, porque a criança fica envolvida 100% com as atividades. Foi um final de semana maravilhoso. O meu enteadinho, o Felipe, e o Lobinho, o outro, o Henrique, já escoteiro, Sim. é sênior, né? Já agora, né? Ele é sênior. Eu e minha esposa Carmelita, a gente não é chefe, mas a gente fica naquele trabalho de retaguarda, até por conta da minha condição física, eu não posso participar de tantas atividades quanto eles fazem, né? Chegou a ser escoteiro, o Lobinho, quando mais jovem, quando mais garotinho, não? Eu fui Lobinho, não passei disso. Não, eu nunca, eu achava tão lindo quando era criança, já adolescente, a gente morava no interior, né? E passava na televisão aqueles pedágios que a RBS fazia muitos e muitos anos atrás. E aí estavam aqueles escoteiros fazendo mas nunca tive oportunidade. Morar no interior, assim, é muito difícil. Eu cheguei a participar, a interagir com alguns grupos. Eu fiquei só na fase do Lobinho mesmo, e na primeira fogueira que fui fazer, aí pensa no que aconteceu, aí chamaram os meus pais e disseram: olha, o seu filho ele é meio elétrico, tem que arrumar a gola aqui. Sim, deixa eu arrumar a gola aqui, peraí. Isso, valeu. Obrigado. Seu filho é meio elétrico, meio espoleta, era para fazer a fogueira, ele já tocou fogo ali onde não devia e tal, aquela coisa toda, aí eu já me arreneguei, como se diz, né? Não quero mais participar disso, não. Mas, gente, olha só, eu vou conversar hoje, e já comecei aqui um bate-papo com um ex-motorista de caminhão, um caminhoneiro, um carreteiro, fundador da Associação dos Amigos e Pacientes de Câncer de Santa Catarina, paciente do CEPOM também, ex-presidente do Conselho Municipal de Saúde de Biguaçu, ex-coordenador da Comissão Pró-Revitalização da rodovia SC407, um parto na Grande Florianópolis, e que não dá à luz nunca, depois a gente fala mais a respeito do assunto. Foi um dos líderes das manifestações dos caminhoneiros contra o preço abusivo do óleo diesel. Como? Fogo no pneu. Fogo no pneu. Foi um dos líderes das manifestações do movimento pelo uso compassivo da fosfoetanolamina sintética. Foi nesse período que eu conheci o João Vianney. Eu trabalhava no SBT com a Eudiane, com o Fernando Machado, com aquela equipe valorosa lá do SBT, e foi nesse momento, quando se discutia a utilização dessa medicação, que eu tive a oportunidade de conhecer o Vianney. O que me chama no Vianney é que hoje eu consegui a entrevista com ele. Durante o período eleitoral, agora mais recentemente, eu estava numa outra emissora, na Web TV Metropolitana, e fiz um convite para que ele viesse no programa para participar. Esse mesmo programa aqui, um Night Talk, porém numa outra emissora. O que o Vianney disse para mim? Amigo, durante esse período eleitoral eu não vou te dar entrevista. Obviamente que eu entendi que era em razão de uma agenda que ele tinha, porque ele participou ativamente da eleição, né, aqui em Santa Catarina, mas eu entendi principalmente por uma questão de postura. Quem conhece bem o Vianney sabe que ele jamais me daria uma entrevista para mim ou para qualquer outra emissora ou para qualquer outro jornalista durante um período eleitoral. É isso que me chama a atenção, principalmente na sua atividade. Porque você é um sujeito, e eu não vou falar isso, não é nem por uma questão de que você está aqui me acompanhando, está junto comigo, é meu amigo pessoal, gosto muito da sua pessoa, da sua família, da sua esposa. Mas o que me chama a atenção em você é sempre essa sua verdade quando você precisa lidar com questões que são importantes, mas principalmente você avalia que essas questões sejam importantes para os outros primeiro, não para você. Então, hoje, passado esse período eleitoral, eu queria te perguntar o seguinte: você sairia candidato a deputado estadual, teria uma grande condição de chegar numa excelente votação? E rapidamente eu já quero te dizer o seguinte: houve alguém que disse outro dia, eu não lembro agora quem é, não importa, mas assim, ó,
Poxa, a Folha de São Paulo dá um espaço tão grande para esse menino, que é o Kim Kataguiri, do Movimento Brasil Livre, que se elegeu deputado federal por São Paulo como um dos mais votados. E eu queria te perguntar, por que a imprensa catarinense dá tanto espaço para você, que é um ex-caminhoneiro? Por que a imprensa catarinense dá tanto espaço para você, que é um paciente de câncer? Marcelo, eu atribuo essa atenção que os amigos da imprensa catarinense dão quando eu tenho algo a falar, a pedir para eles, porque câncer, sempre que você menciona a palavra câncer, há um baque. A pessoa se assusta, porque sim, aí envolve toda aquela questão o fim da própria existência, um fim da sua vida, uma possibilidade, não estou dizendo que seja, mas há esse mito na sociedade que ainda não compreendeu que o câncer, hoje, graças a Deus, não é mais uma sentença de morte, mas ainda tem esse estigma. Então, eu só tenho a agradecer à imprensa, e como você bem disse, naquela época nós estávamos naquela campanha pelo uso compassivo da fosfetanolamina, nós fomos muito bem atendidos pela imprensa de modo geral, muito bem atendidos, raríssimas exceções. Então, eu julgo que seja exatamente porque, como paciente, chama atenção um paciente de câncer, um motorista de caminhão, de repente liderar manifestações que bota 500, 600 pessoas na rua, na frente do CEPOM, reivindicando algo que seja... Até constitucional, né? Sim, algo que seja tão óbvio que não dá para entender por que não foi feito. Então, sabe? Entendo. Eu atribuo a isso. Eu faço esse paralelo com o Kim Kataguiri em São Paulo, né, pelo espaço dado para ele, que alguém comentou, não vem ao caso agora, na Folha de São Paulo, que é um dos maiores jornais do Brasil, até em razão da sua própria vontade, digamos assim, de concorrer a uma cadeira no parlamento catarinense. Obviamente que você conversou com a sua família, avaliou-se uma série de questões, até em razão da sua saúde, né? Você, afinal de contas, é portador de câncer, né? Teria aí uma série de dificuldades, obviamente. Mas eu queria perguntar para você também o seguinte, até em razão dessa sua postura. Você é um sujeito combativo, você lidera movimentos, você incomoda muitos poderosos. O próprio candidato que não chegou nessa eleição, ele fez uma promessa, né? O que foi que aconteceu? Não, eu não tenho restrição. O Gelson Merizio, né? O Gelson Merizio lhe fez uma promessa certa vez e ele não cumpriu. O que foi que aconteceu exatamente, né? Então, eu espero que compreendam as pessoas que eventualmente eu vir a citar aqui, que são questões, não é questão pessoal, de comportamento, são as minhas críticas, meus elogios são ao comportamento da pessoa, não é que eu não gosto da pessoa, nem coisa nenhuma, mas é que tem coisas que atravessam na goela da gente. Em 2014, eu fiz campanha para o senhor Gelson Merizio, e naquele momento eu tive uma conversa com ele em Biguaçu, e chegando lá, eu pedi para ele que a nossa Associação de Pacientes de Câncer, aquela que eu fundei, a ASPAC, Associação dos Amigos de Pacientes de Câncer, que a gente precisava de uma Kombi para a gente levar uma cesta básica para um paciente necessitado. Sim. A gente estava mais ativo naquele momento. E acudir um paciente, porque nós temos depois, se for possível, quero abordar essa história aí também do SAMU, de dificuldade de levar um paciente numa emergência para o CEPOM, enfim. E eu pedi para ele, eu só quero uma coisa do senhor, nós precisamos de uma Kombi, não precisa ser nova, uma Kombizinha usada. Vianney, é só passar as eleições aí, passar o pleito, eu vou conseguir a compra aqui. Eu vou conseguir. Conseguiram a Kombi? Olha, pode ser que venha hoje, porque até ontem não veio ainda não. Não? Então, eu fiquei indignado, eu fiquei muito chateado com isso. E a gente tem que ter, o povo brasileiro tem que ter memória. Se fala
tudo defeito brasileiro, de todas as virtudes, tal. Mas não se fala, o brasileiro é um péssimo guardador das coisas que acontecem no país. Sim. Quem esquece a história está sujeito a cometer os mesmos erros. Então, o que aconteceu com o Dalírio Beber essa semana, muita gente está no Facebook lá dizendo, vai ter troco. Mas nada, esquecem tudo. Esquecem? Daqui a 4 anos vai ter. Eu vou, Deus quiser, se eu estiver vivo, e com condições, eu vou estar dizendo, não esquece lá, ele fez isso, ele fez aquilo. Não podemos esquecer dessas coisas, não podemos esquecer das coisas boas e também não podemos esquecer das coisas ruins. Sim, é verdade. Mas em questão do Gelson Merizio, só foi uma divergência ali, enfim, ele fez uma promessa, não cumpriu, e eu fiquei danado da vida, e peguei e disse, eu vou lembrar como eu estou fazendo, e como eu vou fazer com o senhor Nazareno Martins, que foi o deputado com o qual, já que eu não pude sair candidato a deputado estadual, até por conta de falta de recurso mesmo. Você acha que só o recurso seria suficiente para você chegar? Para você ter uma boa votação? Para você ter uma aceitação lá na urna? De que o eleitor, até por conta dessa mudança toda que o país vem atravessando, essa renovação que tanto se esperava, você não chegaria mesmo com a falta de recursos? Quanta gente se elegeu sem esse tal do recurso, Vianney? Então, se você me perguntasse, se nós estivéssemos hoje, antes do pleito, eu ia tentar convencer realmente a minha esposa a sair candidato, independente da questão financeira. Mas naquele momento eu precisava ouvir a minha médica. Precisava ouvir a minha esposa. Eu estou numa recidiva de câncer. Eu estou conseguindo segurar dia após dia o início das quimioterapias, porque eu sei que arrebenta com a gente. Se você não se importar e quiser responder, qual que é o tipo? Linfoma não Hodgkin. Ele é um câncer que dá nos gânglios linfáticos. Então, as ínguas, as chamadas ínguas. Sim. É um filtro do sangue e, imagina, é o filtro que está ruim, digamos assim. Também tem a ver com o rim, que também faz o mesmo trabalho, tal. Mas o câncer linfático, e no meu caso, ele é indolente e não tem cura. Como é que se chama? Eu nem sei o nome daquilo, que eu nem me preocupo. É bom nem lembrar muito mesmo. Então, a minha médica pediu, João, não te mete para não te estressar, porque nesse momento tu precisa te cuidar um pouco. E aí, junto com a minha esposa, eu decidi não sair candidato. Mas eu te digo uma coisa, se fosse o pleito hoje, é possível que a minha avaliação seria diferente. Eu reconheço que no começo, maio, junho mais ou menos, eu não tinha a noção do diferencial que haveria nessas eleições na campanha. A gente vê que o presidente da República foi eleito gastando um pouco mais de R$1,5 milhão, se não estiver enganado. Então, o próprio Kim, houve uma renovação, o comandante Moisés. Então, hoje talvez a avaliação que eu fizesse seria diferente e talvez até saísse candidato realmente. Sim. Porque a gente tem uma história. Marcelo, não economiza as palavras, fica à vontade. Uma outra coisa, olha só, eu acho que é tão perverso, digamos assim, por parte, e até burrice, por parte dos políticos, candidato, e chegasse e dissesse assim, eu vou ser o deputado, eu vou trabalhar em cima da questão do CEPOM, dos hospitais oncológicos de Santa Catarina, tal. É uma palavra, eu não sei, eu queria buscar uma palavra mais adequada, mas eu não sei, mas é um filão, aspas. É um filão para um político se destacar. E, ora, é perverso isso também, eu dizer isso? É perverso, mas no final das contas, nesse caso, o fim justifica o meio. Porque nós precisamos, os pacientes oncológicos de Santa Catarina do Brasil precisam ter um representante que realmente saiba o que é uma quimioterapia, que saiba o que é os medos, as angústias dos pacientes com câncer, mas que se tratem ou que conheçam também o sistema público de saúde.
que nós vimos aqui em Santa Catarina, o absurdo que houve. Eu queria um abaixo-assinado, passou de 8 mil assinaturas em 3 ou 4 dias. Eu queria aproveitar já esse momento e comentar com você o seguinte, o João Vianney, ele foi criador de um abaixo-assinado que repercutiu em todo o estado, obviamente, e até fora de Santa Catarina, na imprensa, de um modo geral, para que deputados estaduais não tivessem mais o direito de usar o dinheiro público para se tratarem em clínicas particulares. Foi uma vitória. Foi uma vitória, repercutiu de uma forma muito grande em Santa Catarina. As emissoras todas fizeram reportagem em cima desse tema e acabou que rapidinho que saiu. Marcelo, nós tivemos dos mortos só se fala o bem, dos mortos não se fala o mal, então não vou citar não. Mas nós tivemos um deputado que pegou 3.133.000 e andou para baixo e para cima. Isso significa 5 mil tratamentos por mês, sabe? Ele pegou lá, vai pegar na boca do caixa, quanto é que é o remédio? 10 mil reais, pum. Quanto é que é o remédio? 50 mil reais, pum. Pô, e os outros? Então, nós temos aqui no CEPOM atendimento do SUS, de excelente qualidade. Nós somos tratados de uma forma digna, com muito carinho, com muito respeito, com muito zelo. E aí, a gente vê um centro desse sendo onde a gente lutou por muitos anos para conseguir viabilizar o final da construção da obra em si, e do funcionamento como um todo. E você olha para o lado, tem um bocado de gervão lá na Assembleia Legislativa, pegando para tirar bicho dos pés, tirando dinheiro da saúde pública. Então, isso precisa ser revisto, e deu uma chacoalhada que o negócio andou realmente. Fiquei muito orgulhoso, confesso para você que fiquei muito orgulhoso de ter feito esse abaixo-assinado, dei entrevista para um monte de televisão, e as coisas, eles criaram um pouquinho de vergonha na cara. E olha, que tem nessa lista da vergonha, tem deputados reeleitos, e eu fui lá e eu avisei, não vote, porque olha o que aconteceu. 3 ou 4 deputados pegando R$ 4.420. Exatamente o mesmo valor. Foram o meu médico de ver a mesma doença. Sabe, estranho? Valores iguais. Talvez uma coisa não feche com a outra, né? Eu queria aproveitar, já que você está falando muito do CEPOM, que é nossa maior referência aí, que a gente tem todo um atendimento por parte do corpo funcional daquela instituição, que recebe a todos com muito carinho, recebe a todos sempre de uma maneira assim, muito generosa, até porque, além de ser um dos maiores desafios pessoais, que é enfrentar o câncer, né, também tem todo um impacto na vida familiar das pessoas. Daqui a pouco eu vou comentar com você sobre essa coisa de quando a gente e como a gente deve falar com os filhos, né, nesse caso de um enfrentamento de uma doença como essa. Recentemente nós tivemos uma outra vitória lá no CEPOM, que é uma cirurgia que foi realizada. Inclusive, a gente tem uma reportagem para mostrar para vocês. Daqui a pouco o Vianney vai comentar a respeito de mais essa vitória do CEPOM. Acompanhe. Bom dia, nós estamos aqui no Centro Cirúrgico do CEPOM, realizando hoje a primeira cirurgia por vídeo, e é uma honra muito grande fazer parte dessa equipe. E mais ainda, saber que a nossa população estará tendo acesso a essa tecnologia de ponta, e que tudo isso é pelo SUS. Muito obrigada.
Meu nome é Amarildo Massaneiro, sou coordenador geral do Serviço de Cirurgias aqui do CEPOM e hoje nós estamos então realizando a primeira cirurgia laparoscópica, cirurgia por vídeo. Estamos muito felizes por ser um hospital do SUS, podendo proporcionar ao paciente oncológico mais essa tecnologia. Meu nome é Rosilene Santana, eu sou enfermeira, atualmente respondo pela gerência de assistência e hoje a gente escreveu um capítulo muito importante na história do CEPOM. Nós conseguimos hoje realizar a primeira cirurgia por vídeo. Isso é uma luta de muito tempo, uma espera muito grande e a gente tem certeza que vai fazer um diferencial muito grande na história da oncologia, da cirurgia oncológica no estado. Bom, meu nome é Alberto Pinho Neto, cirurgião oncológico aqui de CEPOM. Rodrigo Coutinhão, também cirurgião oncológico. E hoje a gente teve o prazer e o orgulho de fazer a primeira cirurgia videolaparoscópica pelo CEPOM, paciente do SUS, tratando câncer aqui. A gente está muito feliz e muito orgulhoso dessa conquista que o CEPOM conseguiu. Parabéns. Parabéns para nós. Hoje realizamos a primeira cirurgia minimamente invasiva por videolaparoscopia em paciente do CEPOM. Esse centro cirúrgico que foi muito pensado, planejado e que culmina então com esse benefício ao paciente do SUS, onde a recuperação vai ser mais rápida, o dano tecidual menor e, sem dúvida nenhuma, o resultado terapêutico maior. Nós estamos aqui, a nossa diretoria, muito felizes por termos chegado realmente a essa expertise no campo da cirurgia oncológica, pioneiros nos hospitais do SUS de Santa Catarina. João Vianney, que vitória foi essa do CEPOM? Então, essa aí é a cirurgia de videolaparoscopia. É uma cirurgia menos invasiva, não tem aqueles cortes muito grandes. A recuperação do paciente é melhor, o risco de infecção menor. E essa foi uma das vitórias. E teve outra também, agora há pouco, faz coisa de 15 dias atrás, que é a primeira vez na história de Santa Catarina que o CEPOM fez um transplante de medula de um doador, que até então fazia de um próprio doador, limpa a medula e faz. Agora o CEPOM está fazendo um procedimento que o paciente tinha que sair de Santa Catarina. Tudo vitórias dos pacientes de câncer de Santa Catarina. Eliane Malagoli dizendo Eliane. Parabéns a todos do CEPOM. Conhece a Eliane também? Conheço, com certeza. Eliane, obrigado pela companhia, viu? Obrigado por estar conosco aqui. A Vânia Borges está te assistindo. A Guerreira Linda disse que está te assistindo. A Guerreira Linda é uma pessoa que também luta contra o câncer. Ela é do Rio de Janeiro, a Eliane Malagoli, a dona Zenita, saíam lá na Lagoa da Conceição, saía de Palhoça, a dona Zenita. A gente andava nas ruas pedindo voto, quando eu fui candidato a vereador, por gostar e acreditar nas nossas ideias, no nosso ideal. Então eu tenho um carinho imenso por eles ali, a dona Vânia também, que está assistindo a gente agora, está mandando mensagem ali para minha esposa. A Hebe Cris está dizendo parabéns, João. A Hebe Cris também. Nossa, você é um exemplo. Pessoal bom, todo chegando por aqui. O Fernando Machado, que é uma Fernandão, criatura por quem eu tenho um carinho muito grande, meu ex-colega lá no SBT, ele permanece lá, continua lá brilhando no jornal do SBT Meio-Dia. No Jornal da Noite agora não está mais. Eu assisto sempre meio-dia. Meio-dia eu sempre assisto quando posso também. Ele mandou aqui duas feras. A fera, na verdade, é ele, né, o Fernando? Eu estou aqui tentando extrair um pouco mais de informação. A Ana Maria Gonçalves de Oliveira, parabéns, Marcelo, estou na escuta. A Jana Mello dizendo aqui saudade também, grande amiga. O Roberto Clausen, o PU5FFC, grande Marcelão, estamos na escuta. Quem mais aqui? O João Vitor, parabéns, pai. Olha que bom. Aqui é o filho.
Beijão no coração, meu querido. E você e também na Josi. Moram no meu coração, assim como o Felipe e o Henrique. Tenho respeito, admiração e um carinho imenso. Amo vocês e são são o motivo de eu estar de pé, com certeza. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você é natural daqui de Santa Catarina, de que cidade? Rapaz, eu nasci lá na divisa de Biguaçu com Antônio Carlos, numa cidadezinha, um povoadozinho de 4, 5 casas ali, é chamado Terra Fraca. Terra Fraca? Então, o riozinho, uma valazinha aí, um córregozinho que é a divisa Biguaçu Antônio Carlos, passava pelo nosso terreno lá. Espetou prego no pé quando era moleque, caiu de árvore quando fazia... Rapaz, Como diz o pastor Cláudio, pegou piolho também quando era pequeno. A piolho a mãe raspava e tocava aquele inseticida, não sei como matava tudo, não. Eu estou te fazendo essa pergunta porque se a gente for assim, fazer um passeio na sua linha do tempo, a gente percebe, até pelas pessoas que convivem mais com você sabem disso, né? Eu tenho uma admiração muito grande, como eu já te disse, convivo pouco com você, nos encontramos em ocasiões que são mais específicas, mas você é de uma natureza, assim, de uma humildade muito grande, de uma simplicidade maior ainda. Isso acaba, obviamente, que construindo uma personalidade de um carisma muito forte junto com as pessoas. E eu não consigo entender por que as pessoas, de um modo geral, assim, inclusive até quem teria condições de apoiá-lo de uma maneira mais efetiva, não estiveram junto no momento certo quando você, como uma liderança que você é um ativista social, teve a oportunidade, por exemplo, de vencer uma eleição para a Câmara de Vereadores lá de Biguaçu, que é um município que reconhecidamente tem todo um potencial de crescimento, mas enfrenta uma série de problemas, até porque, como qualquer outra cidade do Brasil, e não é especificamente Biguaçu, vive ainda de uma velha política, de uma velha prática no dia a dia que não funciona. E você mesmo, que idade você tem? 51. Ainda que tenha 51 anos, que é uma boa ideia, como ele está dizendo aqui, é um sujeito que sempre se renova dentro dessas ideias de trabalhar junto com a comunidade, de saber o que pode ser feito e o que pode não ser feito. Por exemplo, você é contra, inclusive, a construção da penitenciária no município, né? Eu não sou contra a penitenciária, mas nós temos que contextualizar. Em relação à política, só para ordenar o pensamento aqui... Sim. Eu penso o seguinte, eu fui um candidato a vereador sem recursos, sem dinheiro, a Eliane, a dona Zenita, enfim, a minha esposa, meu filho, meu amigo Altair, o Márcio, a gente andava na rua, parecia ser uns mendigos, pedindo voto, sem um tostão. Faltou 84 votos para me ser eleito. Os votos que eu consegui, não teve um único voto comprado. Foram votos de pessoas que conhecem, sabem que a gente tinha vontade. Eu queria ter esse poderzinho pequenininho na mão, para quando chegar na frente de um deputado, na frente de um secretário, na frente do governador, e não dizer, não, bicho, eu não sou só um paciente de câncer, eu sou um vereador, e tu vai me ouvir. Eu queria isso. Era isso que eu queria. Então, isso é em relação à candidatura. Sim. Infelizmente, não consegui chegar, fazer o quê? Mas, aí, em relação à penitenciária que você está colocando, que é o assunto que está fervendo em Biguaçu hoje, é assim, Marcelo, nós temos na praça de Biguaçu um presídio com 40 vagas, certo? Tem 80 presidiários. 80 presos lá. Tem 40 vagas, tem 80. É mais ou menos isso, está bem próximo do número. Tá? Na verdade, são detentos, né? Detentos, não são presidiários, são detentos que... Aguardando julgamento, não estão cumprindo pena ainda. Exato. Pois bem, agora vamos fazer... Aí foi criada aquela vila militar lá em Biguaçu, aquela vila de segurança, tal. Beleza, ótimo. Aí querem empurrar pela goela abaixo dos biguaçuenses de sair de um presídio de 40 vagas, que já está com 80, para um de 400 vagas. Quer dizer, vai ter um custo social, vai ter benefício? Também vai, mas é muita gente, dentro praticamente do centro. Então, eu penso que a grande questão precisa realmente que cada comarca tenha o seu presídio, até porque isso está previsto em lei, até onde eu sei. A comarca de Biguaçu, portanto, precisaria, mas que comportasse aqueles indivíduos que cometeram crimes
que são, efetivamente, até porque a lei também exige que o detento fique próximo da família. Então, em Biguaçu, ir para um presídio de 400 vagas, eu acho um exagero, e depois tem outra coisa. Esse presídio de Florianópolis vai ser desativado mais dia, menos dia. Tá? Ali na agronômica. É questão de tempo. Realmente, ali a cidade já abraçou ele em redor, só não abraçou de frente porque tem o mangue, né? Porque senão já tinha sido engolido pela cidade. Sim. E o que me revolta é assim, porque isso precisa ser discutido. Aí, Marcelo, você vê municípios com lideranças aqui eu não quero, sabe? E aí, a partir do momento que eu não quero, o governo, as instâncias de comando vão realmente sentar e negociar. Por exemplo, em Maruí nós não queremos, não vão aceitar. Eles tinham ideia de 1.000. Ele diz que não aceita, cai para 500, cai 500, cai 250, vamos supor assim, diminui. Eu penso, está conseguindo entender o que eu quero dizer? Entendi o raciocínio. E tenho certeza que estão tentando, de toda forma, trazer para Biguaçu todo o problema que isso mesmo. Falta uma postura das lideranças locais mais enérgica, mais efetiva. E até para convencer a gente, convencer os moradores, os munícipes. Não, munícipes. O cara quer falar peguei o raciocínio, sem problema. Entendeu? Ou seja, talvez a sociedade devesse ser consultada, né? Ela foi consultada? Façam audiências públicas pela goela abaixo. Não foi consultada? Não, coisa assim que de um dia para o outro, não, vai ser pequenininho, daqui a pouco, não, é 400 vagas. Pô, peraí. Não era o que estava sendo conversado. Então, são coisas assim que Biguaçu tem essa coisa provinciana, sabe? Dessa política antiga, que está precisando realmente de uma chacoalhada. Tive um atrito com o gosto dele, do prefeito Ramon, tive um atrito com ele. Eu fui presidente do Conselho Municipal de Saúde, eu fui coordenador da comissão pró-Hospital de Biguaçu. Essa comissão se reunia toda quinta-feira. Nessas reuniões, eu cansei, tem fotos na minha página para quem quiser ver, presidi-las com careca, inchado, esverdeado de tanta quimioterapia, para fazer aquele hospital andar, para que aquele hospital funcionasse 100%. Quando está no final, chega um dia, me vem a informação, não, porque o hospital não funcionar 100%, não precisa, fica mais pequenininho. Mas para que fizer aquele tamanho todo então? E nós andamos para baixo para cima? Para fazer tudo funcionar, daqui a pouco dizer, não, nós vamos abrir só 4, 5 leitos, e quer me convencer que tá bom, não tá? E aí fica bravo comigo? Deixa eu lhe perguntar o seguinte, assim, você mora no município de Biguaçu, né? Como é que você avalia hoje lá essa coisa da liderança política na cidade? Eu tenho observado, desculpa ele interromper antes de lhe oferecer a possibilidade da resposta aqui. Eu tenho acompanhado, inclusive, até pela imprensa local ali, que há um conflito generalizado muito forte com relação às principais lideranças do município. Existe, inclusive, até uma série de reportagens, eu não sei se a palavra acusar seria o correto, mas assim, acusando desvios de verbas públicas na área da saúde em Biguaçu, e algumas lideranças numa dificuldade muito grande de relacionamento com a própria imprensa local, né? O que está acontecendo no município ali, na verdade, Vianney, na sua Eu acho percepção? que essa visão provinciana ainda, Biguaçu está precisando passar por essa queda de Bastilha que houve em nível nacional. A queda de Bastilha é evidente que sem ninguém vai morrer na forca, né? Sim, claro. Nem guilhotinado. Uhum. Mas Biguaçu está precisando desse choque. Eu espero que esse mesmo choque que nós tivemos agora, que teve Neguinho, que até agora não se recuperou da paulada. Candidatos que se consideravam eleitos e levaram um baile. E outros que não se dava nada pelo cara, o cara foi, arrebentou a boca do balão e ganhou voto. Por quê? Porque as pessoas se acordaram para que... Isso é fruto da insatisfação generalizada da sociedade, de um modo geral, né? E isso vai refletir certamente, e tomara que esse novo governo federal e estadual consigam se sobressair realmente no combate à corrupção, que é o mal maior da nação. Uhum. E façam também, daqui a 2 anos, façam essa mudança. Em relação a Biguaçu, mais especificamente no nosso caso lá, eu penso o seguinte, Marcelo, questão da saúde. Primeiro da imprensa.
Nós precisamos ter imprensa independente, a imprensa que... é por isso que eu gosto muito daquele site O Antagonista, porque eu percebo naquilo ali uma linha de raciocínio. Eles batem, eles assopram, eles dá a impressão assim, de serem muito independentes, muito... Como é que é a palavra? E são totalmente independentes. Eles batem quem tiver que bater, se bater, já deram uma paulada no Bolsonaro e volta e meia estão amaciando o pelo, e é assim que tem que ser. A imprensa tem que ser assim. Então, em Biguaçu, nós temos que os profissionais da imprensa de Biguaçu, eles precisam parar e realmente fazer uma autocrítica para que o prefeito fez coisa boa, fala bem. O prefeito coisa errada, fala mal. Esse negócio não pode ficar da maneira que alguns órgãos estão, que a coisa não chega nos ouvidos da gente, como está. Agora a questão da saúde. Tem esse zoom. Eu vou só citar um caso só. O vereador Ney Cunha conseguiu para o Biguaçu um mamógrafo, através da deputada Carmen Zanotto. O mamógrafo veio e ficou encaixotado. Ficou. Quando chegou um dia, chegaram à conclusão de que pagar para as mulheres fazer a mamografia numa clínica particular era financeiramente mais viável do que manter uma equipe fazendo os exames. Ok, não vou entrar no mérito porque não vou questionar uma coisa que eu não sei. O mamógrafo sumiu. E fiquei sabendo e comecei a correr atrás. Marcelo, até hoje eu não sei onde é que aparece o mamógrafo. Desapareceu? Não, o mamógrafo, foi devolvido para o Estado, mas cadê documento? Não pode pegar uma coisa pública, um mamógrafo, que é um equipamento caríssimo, ele não pode chegar na Prefeitura de Biguaçu, veio do governo do Estado, veio de não sei de onde, é dinheiro do povo brasileiro. Vai devolver para o Estado, tem que ter um documento dizendo, saiu daqui, foi para ali, aqui e recebeu. E recebeu em que condições? Porque tem informações dizendo que ele foi calibalizado, ele foi tirado peça dele. Já sucateado. Tirado peças para usar em uma secretaria da Grande Florianópolis também. Não estou acusando ninguém, estou levantando o tapete. Então, eu acho que o Ministério Público precisaria dar uma investigada nisso, porque nós queremos saber, senhor prefeito de Biguaçu, senhora secretária, nem sei mais quem é o secretário de saúde de Biguaçu hoje, estão tudo bravos comigo. A gente precisa saber onde é que foi parar esse mamógrafo. Ninguém dá uma resposta. Fala em mamógrafo, eles dão tanta oposição com a situação, ninguém chega perto para falar disso. Por que está acontecendo? O CEPOM, eu fico indignado, porque faz a campanha do Outubro Rosa, aí pinta a prefeitura toda de cor de rosa, aí bota a lâmpada amarela, a cor de rosa para tudo que é lado, e sai distribuindo bandeirinha cor de rosa. Gente, isso não vai salvar uma vida. O que vai salvar uma vida é um problema exame. de saúde, é verdade. Entendeu? E aí ninguém me fala desse equipamento. Eu como sociedade, eu gostaria que tivesse essa informação. Foi levado, está aqui o documento, chegou lá e está em todo lugar. Porque, e a minha maior revolta é porque o CEPOM precisa desse equipamento e não consegue. Então por que vamos mandar para o CEPOM? Sabe, eu não consigo entender, tem coisas que eu não consigo entender. Tá tranquilo? Toma uma aguinha aqui, me permita fazer um intervalo rapidinho. Mas eu só gostaria de comentar também que hoje o dia ele é especial, a noite é especial e que marca o retorno de um dos grupos de rock mais importantes do país também. Catarinenses, 30 anos, 35 anos de estrada, o Grupo Tubarão, gente, voltou. Na semana passada eu havia prometido um vídeo para ser apresentado hoje no programa, de um ensaio. Mas aí, por conta da correria, enfim, a gente não conseguiu acompanhar o ensaio. Mas o Murilo, o Juca, o Beto Shed, mandaram um videozinho para a gente aqui e convidando vocês. Obviamente que o show está rolando essa hora lá no Teatro do SIC, mas eu só gostaria de fazer o registro aqui. Eu recebi o vídeo, gostei muito, acompanhei. Marcelo, meu querido, acabei de ver o teu vídeo aqui que o Mu mostrou. Essa barbinha branca tá ao máximo, nego. Saudade. Olha só, o último ensaio do Tubarão, obrigado pelos toques que tem dado aí. O Mu me mostrou, não sabia. Último ensaio do Tubarão, para variar, o Deca não veio, o Maurício não chegou ainda. E tamo aqui, cara. Tu vai, né? Estamos te esperando lá. Grande abraço. Rapaziada do Night Talk, todo mundo convidado amanhã às 8h30 no SIC. No Prêmio da Música Catarinense, o Tubarão, 35 anos. Com trilha, com o Juca, com o Nari, comigo, Murilo, com o Deca e com a formação original. Falou?
Valeu. Isso aí, até lá. Abração. Tá bom. Eles me enviaram esse vídeo, na verdade, ontem. Percebe aí que o Murilo comenta, espera todo mundo lá amanhã, que seria hoje, né? Por volta de 8h30 da noite, no Prêmio da Música Catarinense, a volta do Grupo Tubarão. Sensacional, né? Um dos grupos mais importantes da nossa música brasileira. A história deles faz parte da história da música catarinense, faz parte da cultura catarinense, e a gente fica muito feliz de saber que essa rapaziada toda está de volta, né? Eu vou fazer um intervalinho bem rápido, Vianney, conforme eu já te disse, e a gente vai voltar em seguidinha. Eu vou continuar conversando aqui com o João Vianney, um ex-motorista de caminhão, ex-carreteiro, paciente do CEPOM, um sujeito que incomoda muitos poderosos por aí, uma voz ativa na sociedade. Quando você está sem voz para aquilo que você, inclusive, constitucionalmente tem o direito, aqui está a voz apropriada. Eu só não consigo entender, gente, por que um sujeito que trabalha tanto, não por ele, obviamente, apesar dele ser um paciente do CEPOM, ele não tem o apoio que seria necessário, e agora a gente acabou de dar um exemplo, ele mesmo comentou sobre um equipamento que foi para Biguaçu, não está mais em Biguaçu, ninguém sabe mais onde é que foi parar o equipamento. Eu não consigo entender por que isso acontece aqui na região da Grande Florianópolis, com uma pessoa que se dedica todos os dias a fazer um trabalho do qual ele não recebe um centavo para isso, né? Obviamente que ele luta pelos direitos dele como paciente do CEPOM. Ele tem o apoio de grande parte da sociedade catarinense, tem o apoio de grande parte da imprensa catarinense também, divulgando o trabalho, acompanhando todo o esforço que ele faz, e eu não consigo entender por que nas instâncias e nas esferas que são necessárias chegar a voz desse sujeito não chega, e se chega parece que não ultrapassa aquela porta do gabinete. Eu não consigo entender isso, sinceramente eu não consigo entender, isso é um desabafo pessoal meu. A gente vai fazer um intervalinho e volta em seguidinha, daqui a pouco já mando mais um alôzinho para quem está acompanhando aqui o programa, até já. Pesquisar telefones de empresas e profissionais com a agenda da cidade é muito mais fácil. Você pode acessar o site de qualquer lugar, pelo computador, tablet ou celular. Para fazer a pesquisa é só selecionar o estado, a cidade, o nome da empresa ou o segmento. E em poucos cliques você encontra o que procura. A agenda da cidade já está disponível em diversos estados brasileiros. Baixe o aplicativo Agenda da Cidade em seu smartphone. Com o aplicativo Agenda da Cidade, você acessa as redes sociais dos anunciantes, manda e-mails, faz ligações e busca rotas. Basta estar conectado. E mesmo offline, é possível pesquisar telefones. Seja cliente da Agenda da Cidade e dê mais visibilidade à sua empresa. agendadacidade.com.br. Todos os contatos na palma da sua mão. Muito bem, já estamos de volta com o Night Talk, hoje conversando com o João Vianney Lopes. Eu queria te perguntar o seguinte, Vianney. E a SC407? Nasceu? Não nasceu? Só rapidamente aqui eu queria só comentar o seguinte. As rodovias catarinenses, elas estão entre as piores rodovias do Brasil. Certamente daqui a pouco alguém vai dizer assim, esse rapaz ele está equivocado. Não, não estou. Uma pesquisa foi feita, ela tem talvez aí 3 anos, 3 para 4 anos, não é uma pesquisa muito distante nessa questão de linha do tempo, né? Pela Universidade de Brasília, indicando que os maiores problemas de rodovias foram verificados aqui em Santa Catarina. Pela má conservação, pela ineficiência do Estado nesse processo de conservação, o que obviamente acabou acontecendo, inclusive com essa rodovia que liga Biguaçu a Antônio Carlos. Isso é uma rodovia muito antiga, a rodovia SC407. Diversos momentos foram registrados de manifestações e tranca a rodovia, não passa, enfim. O pessoal trabalhando, lutando, inclusive aquela comunidade ali da região. E faltou, inclusive, até a presença da liderança política mais forte em Biguaçu. Eu lembro porque eu estava lá na ocasião acompanhando, né? Nós fizemos entrevista, inclusive, pela Rádio Biguaçu, e houve uma participação das lideranças de Antônio Carlos, mas uma contrapartida menor para Biguaçu, né? Afinal de contas, revitalizaram a rodovia, não revitalizaram? Então, Marcelo, ontem à noite, ontem à tarde, eu estava vindo para Biguaçu
e estava vendo o pessoal trabalhando, fazendo a obra lá, as coisas estão acontecendo. Está em andamento. Está em andamento. Está ficando muito bom. Porque não fizeram, queria toda a revitalização. Primeiro faz o recapeamento. Nós estávamos numa situação de penúria. E tem rodovias estaduais de Santa Catarina que estavam muito pior até do que aquela lá. Mas como nós fomos para a rua, nós chamamos a imprensa, nós manifestamos, nós conseguimos trazer o povo a reivindicar, as obras aconteceram. Tu lembra, né, Marcelo, que teve uma sexta-feira, nós não tínhamos mais paciência de reunião com deputado e não sei quem, mas o que é. Chega, botemos um prazo, tal dia, se não tiver as obras prontas, encaminhadas, definidas. Fecha a rodovia. Nós vamos fechar a rodovia. A coisa, não acreditaram em nós. Nós criamos uma comissão, botamos a nossa querida Ivonete Weber na coordenação e eu na retaguarda do microfone. Fizemos uma muvuca lá numa sexta-feira de manhã. Fechamos a rodovia, botamos um bocado de fogo no pneu. Fizemos mas sabe, lutas que são... porque havia risco, pessoas estavam correndo o risco realmente de morrer naquela rodovia. Então, as pessoas... Aquilo ali foi um ato extremo. Para que o governo do Estado se conscientizasse que aquela comunidade não ia tolerar mais. Enquanto tivemos com a rodovia fechada, as pessoas que estavam lá foram compreensivas, estiveram conosco, saltaram do carro, foram para lá, ajudaram a gente a fazer aquele evento que você lembra muito bem, um sucesso. E isso repercutiu lá dentro do Palácio do Governo, e as obras estão lá, graças a Deus. Tenho orgulho de ter participado daquilo ali, sim. Seria um equívoco da minha parte perguntar para você se o movimento das manifestações lá dos caminhoneiros contra aquele preço abusivo do óleo diesel, seria um equívoco da minha parte perguntar por que não deu certo? Você acha que deu certo? Funcionou? Faltou sociedade. Os caminhoneiros, os agricultores, eles fizeram à frente. O preço do óleo diesel estava inviabilizando o país. Isso reflete na tua mesa. Entendeu, Marcelo? Então, aquela política de preço da Petrobras acabou. Pode ver, acabou. Aquele negócio de aumentar toda semana, ninguém aguentava mais aquilo. O motorista de caminhão saía com frete daqui para Porto Alegre, na metade do caminho o óleo diesel aumentava. Quando voltava, aumentava de novo. Como é que vai combinar preço? Imagina. É complicado, né? Não dá. E aí, nós temos outro problema nacional, que é também, a Petrobras, eu acho que vai entrar na chincha agora, e tem que entrar mesmo. A ANP está fazendo de tudo para que não aconteça. Tu imagina, eu puxei combustível muitos anos. Tem uma usina aqui, Marcelo. O posto de combustível está aqui. A refinaria, a distribuidora está aqui. Sim. Você não consegue, o produtor do álcool não consegue vender para o posto aqui do lado. O combustível tem que ir lá e voltar aqui. Isso não faz sentido. É como se fosse uma cartelização, né? Cartelização, claro, um cartel endossado. Foi um dos grandes contribuintes das campanhas de políticos federais, deputados federais. Foi o cidadão que hoje ele é o presidente da Heiser, que é um conglomerado de distribuição de combustíveis. Sim. Ele não quer, exatamente não querer, porque tira esse cartel, desmancha esse cartel, e eu tenho fé que isso vai realmente acabar. Vianney, tirando um pouco dessa coisa que às vezes a gente acaba até percebendo como uma certa amargura, exatamente assim, por tanto trabalho, por tanto esforço que muitas vezes a gente empreende no nosso dia, empreende nas nossas batalhas, nos nossos sonhos, nas nossas vontades, nas nossas lutas, tirando um pouco desse azedume que acaba sobrando e que é absolutamente normal, não fosse assim a vida talvez não tivesse tanta graça, né? Não fosse assim, não seria tão gostoso você acordar mais um dia sabendo que tem que voltar para aquela mesma luta, voltar para aquela mesma batalha. Deixando um pouquinho de lado isso, como eu disse, é natural. A gente consegue vislumbrar, nós estamos fechando 2018, vem aí um novo ano, a gente consegue vislumbrar um novo momento para a sociedade, especialmente até para a sociedade catarinense, porque a gente viu aí uma renovação política muito forte, né?
será que a gente já está conseguindo se desvencilhar de amarras do passado que não nos permitiam ir adiante, não nos permitiam, quem sabe, até acreditar num novo dia melhor? Vamos tentar olhar para frente com um pouco mais de otimismo. Já é possível ver isso na sua percepção? Eu sei que você é um sujeito combativo e você não se dobra com facilidade. Essa coisa do cabresto com você não funciona, né? Nem a vida pode ter cabresto com a gente também, né? Não funciona mesmo. E essa foi uma das condições que eu coloquei quando fui pré-candidato a deputado estadual. Alguns vieram conversar comigo e as condições que eu coloquei foram exatamente essas. Não aceito cabresto. Me deixa solto. E alguns não aceitaram e depois, enfim. Mas eu vejo com muito otimismo o futuro, por conta dessa renovação. O político ele precisa ser trocado a cada 4 anos, de tempo em tempo. Os políticos eu gosto muito dessa frase, os políticos são igual a fraldas. Eles têm que ser trocados regularmente e pelo mesmo motivo. Entendeu? Então, eu penso que nós temos um presidente agora que a gente percebe nitidamente que tem um outro olhar sobre patriotismo, sobre tudo isso. Você votou no Bolsonaro? Eu votei no Bolsonaro. Eu votei, fiz campanha por Moisés. Não conheço o comandante Moisés pessoalmente. Junto com 3 amigos, fizemos as carreatas de Biguaçu sem um tostão. Fizemos vaquinha lá, o povo foi, deu umas carreatas bonitas, porque eu acredito. Lutas que eu acredito, Marcelo, lutas que eu acredito, contem comigo. Lutas que eu acho que valem a pena ser lutadas. Não estou dizendo aqui que outras lutas que são importantes, que estão acontecendo nesse momento, não sejam importantes. Estou dizendo as que estão ao meu alcance. Se eu puder fazer para ajudar, eu estarei lá. Em relação ao futuro, eu acho que nós temos uma perspectiva de mudança muito grande e vai dar uma arejada. E também, se não prestar, daqui a 4 anos, a gente mete no rabo, manda tudo embora de volta. Troca de novo. Tem alguém aqui, desculpa te interromper, comentando aqui, o Roberto Claus, dizendo o seguinte: Marcelo, ele é uma pedra no sapato de muita gente. Sempre será mal visto pelos que querem alijar o povo. O Eduardo Rocha diz o seguinte: João, nos dê uma força com a fosfoetanolamina. Não desista dessa causa. A Juliana Meyer também está dizendo aqui, ó. São pessoas assim que nos fazem acreditar em um mundo melhor para todos. Alguém me pergunta aqui, ó, sabes por quê, Marcelo? Porque ele incomoda. Foi a Eliane Malagoli que fez essa observação. O Eduardo Rocha Lima diz o seguinte: senhor Vianney foi muito atencioso quando solicitei. Enfim, a gente observa aqui, eu não consigo acompanhar todas as manifestações ao mesmo tempo, né? Mas assim, a Vânia Borges disse, eu também votei no Bolsonaro, disse ela. A gente percebe aqui pelo carinho das pessoas que estão se manifestando, que tem toda, obviamente, uma aceitação do seu nome com relação ao trabalho que você desenvolve. Como eu disse aqui ainda há pouco, você não recebe um centavo para fazer nada do que você faz. Você, inclusive, organiza as cotinhas ali, cada um junta um trocadinho daqui, outro dali, aí contrata o som, coloca o combustível onde precisa colocar, enfim. Esse tipo de iniciativa é o que me faz, como disse uma telespectadora aqui, acreditar que nós temos grandes possibilidades de ter dias melhores na nossa vida, de que a minha família possa ter um dia melhor, cada vez mais a minha família, a sua, a de quem está acompanhando o programa, porque parece que o domínio do Estado sobre a vida das pessoas, ele é nefasto, ele não ajuda, ele não colabora. Eu queria te perguntar, a gente está quase no encerramento do programa aqui, mas rapidamente queria perguntar a sua opinião sobre essa decisão de Cuba não ter aceitado as condições que o Bolsonaro colocou para a permanência do programa Mais Médicos aqui no Brasil. Marcelo e telespectadores, vamos deixar uma coisa muito clara em relação ao meu pensamento. A campanha política acabou, está um eleito, o governador está eleito, os deputados estão eleitos. Agora é hora de nós cobrarmos, apoiarmos as boas iniciativas e denunciarmos, como foi o caso dessa história do Dalírio Beber e dos outros 2 de Santa Catarina também, que não... O Dário Berger se omitiu e o Paulo Bauer votou a favor dessa lei que você falou lá no início do programa, certo?
dessa baixaria. Pois bem. Mas foi retirado, né? Foi retirado. Por causa da pressão das redes sociais, uma pressão que você que está na frente da telinha do seu computador fez a coisa acontecer. Até porque a proposta, que estava pronta para ser votada no plenário do Senado desde 12 de dezembro de 2017, foi pautada pelo notório presidente da casa, o Eunício Oliveira, que é um notável ficha suja, inclusive. Né? Ele está fazendo de tudo para deixar tudo bem lambuzado para a hora que eu chegar, porque ele está deixando botando a bomba todinha no colo do próximo presidente. Mas em relação a esse programa Mais Médicos, gente, vamos ser honestos. Bolsonaro não está mandando os médicos embora, até porque ele não é presidente da República ainda. Segundo, a colocação que ele faz é muito justa. Olha, você recebeu o salário de 11 mil reais, que é o que paga o Brasil para Cuba, e o coitado do médico lá receber 1.000, se eu não estiver enganado, é 1.000 ou 3 mil reais, se eu não estiver enganado. É algo em torno de 3 mil reais, porque tem aí 30%. Essa tal de OPAS, que é a Organização Pan-Americana de Saúde, para ter uma ideia da pilantragem que está no meio dessa história, ela não aceita que esse dinheiro passe pelos Estados Unidos. Ele vai direto a Cuba. E o escritório dela é nos Estados Unidos. Isso. Entendeu? Então, o que ele está dizendo é o seguinte: pode ficar, só que tem uma coisa, o salário vai ficar todo no bolso do médico. O que Cuba fez? Leva tudo de volta. Por quê? Porque os familiares estão reféns lá, gente. Isso é muito claro, isso é muito... Que espécie de... E o próximo governo brasileiro, inclusive, até sinalizou com a possibilidade da família vir para cá. Vir para cá. Mas são reféns. Temos que reconhecer, temos que entender que são reféns. Marcelo, eu sei que o programa está quase no final. Eu não posso deixar de mencionar uma coisa que eu queria muito falar aqui. Mas, por favor, respeito do CEPOM, posso? Eu gostaria de lhe fazer uma pergunta, mas eu não vou lhe perguntar. Eu vou deixar que você mesmo fale a respeito de uma pessoa que é fundamental dentro desse processo de atendimento no CEPOM, enfim, toda a estrutura do CEPOM, e eu falo de estrutura, não é a estrutura de equipamentos, estrutura física. Quando eu digo a estrutura, é o que ela oferece na vida dos pacientes. Isso está representado por uma pessoa que é muito especial lá dentro, né? Eu peço a cada um dos telespectadores que estiver nos assistindo agora, para que, principalmente aos que eventualmente tiverem acesso ao novo governador de Santa Catarina, o comandante Moisés, para que não mexa na direção do CEPOM. Nós pacientes de câncer de Santa Catarina, a gente sempre acha que o câncer só dá nos outros, até o dia que descobre que o dos outros é eu. Então, é bom ficar muito atento em relação a isso. Nós temos na direção do CEPOM a doutora Maria Tereza Scheller. Ela faz um trabalho maravilhoso. Ela é uma pessoa dedicada 100% àquele CEPOM. Ela se desdobra para que a gente tenha as melhores condições de atendimento. Nós tivemos muitas vitórias com ela à frente do CEPOM. Então, eu gostaria de quem estiver assistindo a esse programa do meu amigo Marcelo Martins, que tiver acesso a um político, a um deputado, ao senador, a quem quer que seja que tiver acesso ao governador eleito, senhor comandante Moisés, para que mantenha... não acredita na minha palavra, pronto. Vai lá e levanta números. O CEPOM, Marcelo, ele tem números comparáveis com centros de primeiro mundo. Em Santa Catarina, gente. Sim. De graça, SUS. Então, eu peço encarecidamente que quem puder fazer esse favor em nome dos pacientes de câncer de Santa Catarina, que levem esse apelo até o comandante, ao futuro secretário de Estado da Saúde, porque realmente tudo que a gente não quer hoje é que seja mexido nesse time que está ganhando, que colocou o nome do CEPOM entre as melhores instituições de combate ao câncer do Brasil. Pois não. Olha, João Vianney, eu gostaria de agradecer muito sua presença aqui. Eu, se pudesse, ficaria muito mais tempo conversando com você, porque eu sei que é possível, inclusive, extrair de você outras histórias que são tão motivadoras, outras histórias que são tão importantes numa sociedade que muitas vezes se vê assim, absolutamente perdida, sem saber para que lado ir, né? E por conta da sua luta, da sua batalha, do seu envolvimento diretamente com a dor daquela pessoa
pessoa que você mal sabe quem é, porque eu comentei no início do programa, quando você não tem voz, a voz é essa aqui, né? É tão simples, é tão fácil de se resolver. Claro que a gente está do lado de cá, não entende muitas vezes por que a máquina pública é tão engessada assim. A gente faz uma ideia, tem alguma informação através da internet, alguma informação através da imprensa, mas experienciar isso no dia a dia é muito difícil, às vezes, para aquele sujeito, para aquela família, para aquele cidadão, que não tem tanta informação assim e é um sujeito que acaba daqui a pouco perdendo a própria vida porque não tem um atendimento correto ou porque sequer foi atendido na fila que precisaria. Eu sei de casos aí, eu inclusive sou um usuário, né? Eu sou um cidadão como outro qualquer, também dependo desse sistema de saúde. Eu fiquei aguardando mais de 8 meses para fazer um exame, que é algo que se eu pagasse ou se eu tivesse um plano de saúde poderia resolver. Enfim, mas eu gostaria muito de te agradecer. A dona Carmelita, eu gostaria de ter conversado com ela, ela não permitiu que eu fizesse a entrevista, mas eu queria então encerrar o programa com a senhora aqui do lado do João Vianney. Aqui está uma família, aqui está um casal que luta junto, trabalha junto. A dona Carmelita, ela é um pouco tímida, um pouco envergonhada. O João Vianney disse que ela está vermelha, ela não vai vir. Mas pelo menos para a gente encerrar o programa, eu queria dizer para a senhora que eu admiro muito a maneira como a senhora conduz o casamento com esse sujeito que é inquieto. Eu imagino que isso aqui deva dar trabalho no dia a dia, mas é por conta dessa sua inquietação que as pessoas te admiram, que as pessoas te respeitam. E eu também aprendi a gostar de você por conta da sua simplicidade, da sua humildade e por conta da sua coragem. É claro que por trás de um homem inquieto e com essas características tem sempre uma senhora que está todo dia ali contigo. Vianney, vamos junto, Vianney, vamos junto. Ô Marcelo, é o meu anjo, né? Então, tenho muito carinho e amor imenso por ela, que é meu esteio, né? Ela, os filhos dela, que são meus enteados, o meu filho João Vitor, minha norinha, são pessoas que estão realmente muito próximas de mim, que servem de abrigo. E também, em relação à Carmelita, também tem que ver, tem que me ajudar também, né, Marcelo? Eu vou botar ela no céu, né? Eu sou o castigo dela, então... Né? Com certeza. Eu acho que faz parte do processo de evolução, de crescimento. Não estou desamparado. Deus é Pai. Não. Dona Carmelita, obrigado, viu, por estar aqui conosco. Ela não quis participar, aí não vai participar. No final da entrevista eu vou te chamar, então. Vianney, mais uma vez, obrigado. Sucesso. Quero te ver eleito ainda representando esse povo que muitas vezes não tem para quem procurar. Não estou fazendo campanha para ninguém aqui não, tá? Mas o que eu estou falando é algo que é do meu coração. Você é um homem que merece uma oportunidade de estar junto com grandes outros destaques das nossas lideranças políticas regionais, fazendo exatamente o que você sabe fazer. Tem muita gente que está lá e que não merece. Obrigado pela entrevista. Eu te agradeço, Marcelo. Te agradeço e tenho orgulho de ser chamado de amigo por você. Um orgulho imenso. Tenho um carinho muito especial por você e por todo o pessoal, todos da imprensa, de modo geral também, porque são sempre os porta-vozes das nossas queixas, né? Então, mais uma vez, eu não poderia deixar de aceitar esse teu convite e estou muito feliz e honrado. Sempre que precisar, por favor, conte com a gente. Enfim, e eu espero poder contar e desfrutar dessa amizade também. Conhece aquela expressão, tamo junto? Tamo junto. É isso aí, parceiro. É nós na fita, mano. É nós na fita. Gente, muito obrigado pela companhia, obrigado, Carmelita, pela presença, o Vianney, obrigado para todos vocês que nos acompanharam, quem interagiu, quem mandou uma mensagem aqui, a Eliane tá mandando mais um alô aqui para você, o Luizinho, tem um pessoal do Paraná, né, Carmelita? André Leal, grande Vianney, altos cara dizendo ele aqui, enfim. Para todos vocês, muito obrigado, a gente volta na semana que vem, quarta-feira, 9h30 da noite com Night Talk. Um beijo para todos vocês, até mais, tchau.